gente reconhece que existe um papel no Estado em nos proteger dos outros Estados internacionais. Essa proteção dos três poderes, você fala entre os três poderes entre si, que formam o Estado que nos protege do... É Estado de Direito. Agora, por exemplo, quando você fala de proteção contra agentes externos, aí é muito difícil. Eu acho que talvez a gente entre numa questão moral, que é talvez o que difere o conservadorismo do liberalismo. Porque o liberalismo, ele vai defender o livre mercado no matter what. Uhum. Então, tipo assim, dane-se, ele vai visar sempre só a maior economia, o maior tudo. O conservadorismo entra quando ele começa a ser guiado também pelas réguas morais pré-estabelecidas. Então, o exemplo mais básico. Não vamos abrir comércio com Cuba porque eles são regidos por um regime comunista, totalitário, que vai contra o que a gente considera que é o certo. Logo, não vamos fazer essa intersecção, né, de mercado. E isso faz mais sentido, tanto da gente para eles, quanto de fora para a gente. Entendeu? É uma proteção, mas é guiada por uma régua moral, que não tem a ver só com a questão financeira como fim, entendeu? Então você acredita que tem um papel do Estado em nos proteger do externo? Eu defendo as liberdades individuais até o final. Inclusive liberdade de expressão. Eu colocaria só a questão de, sim, nós, com relação a outros países, temos que nos proteger, que é o Estado Nacional. E isso te torna, monarque, um ultranacionalista. Caralho. E eu quero que as pessoas persigam ele agora por conta disso. Isso é fascismo. Porque o nacionalismo é importante, sim. Exaltar os valores nacionais e exaltar o nosso Estado de Direito, nesse sentido. Cuidado com isso. Não, mas eu tô falando no seguinte sentido. Você tem... o Bolsonaro é a retratação maior disso. O patriotismo é diferente... Então, mas pátria é diferente do nacionalismo. O nacionalismo vai por uma linha... Não tem problema. Não tem problema. Não. Isso daí é criação. Não, isso é criação de escola frankfurtiana também. Isso daí é a mesma coisa. Não. Sim. A galera pega qualquer pessoa que exalta valores nacionais, transforma nacionalismo e demoniza nacionalismo. Como se fosse uma coisa ruim. Porque pro nacionalismo virar um totalitarismo... É uma linha tênue. Não. Você tá tanto cheio. Que o fascismo e o nazismo... O fascismo é construído com base no nacionalismo. Sim, exato. E o nazismo também. Então, por isso que é tão diferente do patriotismo. Não, que aí é o Bolsonaro. Mas isso é distinção teórica. O nacionalismo, ele não tem... Você não pode ficar adstrita a essa conceituação, porque daí você vai dar razão a toda essa pregação midiática de que o Trump era um nacionalista. Eles misturam as duas coisas. De propósito, entendeu? E não tem problema nenhum em ser nacionalista. Não tenha medo. Tipo, no quesito proteção econômica. Não, porque não tem nada a ver com regime autoritário ou totalitário. Se o nacionalista é aquele que ama a sua nação e quer ver ela bem, ponto. Isso é um... Tipo, pode ser um nacionalista... Ele não sendo um ditador, ok. Mas se ele não quer ver a sua nação bem através de ferir os direitos individuais das pessoas e atacar outras pessoas de outros países... Ele pode ser um bom nacionalista, ele não tem essa premissa. Ele nunca anda sozinho, sabe né? Que Depende a quais outros valores ele tá atrelado. Você abre o jornal, qualquer eleição de conservador na Inglaterra, de primeiro-ministro, na Itália, eles falam que é ultranacionalista. Sim, eles não falam que é patriota. É o jeito patriota de é uma pegada diferente. É o mesmo... Tem mais a ver com a cultura, né? Com você enaltecer a cultura, tem a ver com os discurso. valores. Sim. Agora, você ser um nacionalista não tem nada de errado com isso. Nada de errado. Não, sim, então... Protecionismo. Protecionismo, né? Esse é o que... É uma briga de foice. Nacional. China. A China faz dumping com os Estados Unidos durante 40 anos. Aí vai lá o Trump e fala, a gente vai acabar com esse negócio e as empresas estão indo para a China, a gente vai tributar vocês. Ele vai lá e desceu o pau, certo? E fez isso durante o mandato dele. Aí o pessoal fala, não, porque essa cultura nacionalista não é do liberal, não é do livre mercado. Só que é uma briga que a gente tem com a Europa também, a gente tem com a França. Entre duas nações. A França usa como pretexto e subterfúgio a Amazônia para ganhar essa briga na ONU, na OMC, Mas você entende por que o liberalismo não é bom? Mas Aquela frase do Olavo, né? Atrás de todo liberal tem uma... Fala você a frase que eu sou menina. Uma pica comunista. Sim. Por causa disso. Porque ele ignora toda a questão moral e visa só muito libertário ignora isso também. A economia como um fim. O libertário, ele esquece que tem barreira alfandegária. Ele esquece que tem... Não, o liberal. Porque o liberal ele vai acabar endossando as pautas ideológicas da esquerda. Entendeu? E aí ele vai ver sempre a questão financeira como justificativa para tudo. Que acredita no livre comércio global. Vocês e ele estão esquece acreditando em privatizar a Petrobras, porra.
Sim, mas privatização é... Mas o Estado não precisa ser dono de nada. Não, eu entendo que o Estado não precisa ser dono de nada, mas a gente não pode ignorar, e esse era o ponto, que existem poderes externos organizados com interesses no nosso território, lógico. E eles, pra gente se defender deles, a gente precisa de um Estado forte. Porque você aqui conversando com a Pietra, a gente não vai conseguir se defender dos Estados Unidos da CIA, do FBI. Não vai. Então a gente precisa ter um Estado forte. É uma necessidade de sobrevivência do mundo moderno. Quando você fala em Estado forte, se você está falando em forças armadas fortes... Capacidade de proteger a soberania do territorial. Não, isso eu acho interessante. E mental. Não, mas bem conservador. Mas isso tem a ver com forças armadas. Muito mais. Pega os Estados Unidos. O maior gasto que ele tem com o servidor público são as forças armadas. Tem um motivo para isso. É mais de 1.300.000 É por isso que eles falam que o militarismo soldados. é a direita também, né? Porque um país só é independente se ele for forte. Concordo, armado. Porque senão ninguém respeita. Se o cidadão puder ter arma. Por isso que não querem que o cidadão tenha arma. Porque aí ele vai começar a ter mais direitos. Você tem arma, Mas você tá vendo? A gente estava falando do conceito de direita e esquerda. Quero comprar. A gente estava falando do conceito de direita e esquerda. Você tá vendo como a esquerda, /Lula, PT, estão muito mais alinhadas com tudo isso que você é contra, que é a isenção da nossa soberania nacional, do nacionalismo, do patriotismo, tudo, para poder se aliar a essas forças globais que você tanto está criticando hoje em dia. Por isso que eu acho o Bolsonaro menos nocivo do que o Lula. Porque o Lula vai abraçar essa bandeira internacional. Ele abranda muito. Ele não quer falar que vai meter o 22 no dia 30. Eu não vou, pior que eu não vou votar. Como tem uma musiquinha. Ele sai pela tangente. Não vou votar. Eu entendo. Posso falar uma coisa? Você tá entregando pra esquerda, você pelo seguinte. Não. É um votinho só. Não. Mas essa mentalidade é que saiu agora o post do MBL. Caralho. Eu vi o post do MBL que saiu e eu entendo que você tem amigos e você deve ser constrangido por amigos nesse sentido. Oprimido por esses amigos. Constrangido. Não, cara, eu nem votei no Kim. O teu amigo, o Marinho tá no evento lá do Lula de apoio. Ele já caiu a máscara. Bom, tô brincando, nem sei se ele é seu amigo. Mas eu falei. Tô brincando. É que tipo, a galera vamos falar uns nomes, nada a ver, pra ver o que dá. Não, eu falei pra viralizar. Vamos soltar mais nomes. Acabou de sair aqui o tweet dele no evento. Eu gosto do André Marinho, já conversei com ele várias vezes. Mas como eu gosto de você, tô conversando. Gosto de você. Não, sim. Eu gosto de estudar e gosto de batata. Não, mas uma coisa é fato, Monark. Uma coisa é fato. Eu gosto de política, mas eu não pertenço a grupos políticos. Não tem problema. Mas eu também só acho o seguinte. Nunca tive partido, grupo, nada. Você faz o que você quiser com o seu voto, tá tudo certo. Só amiga do Marco, só do Marco. Yes. A gente... esses lobos solitários. Lobos solitários opressores. Para mim, a mensagem que eu gosto de dar é a seguinte. Quem votar nulo, branco ou não votar vai contribuir para a volta do Lula. Ponto. Essa é a verdade hoje. Porque ele poderia votar no Lula, né? Ele tá contribuindo para a volta do Bolsonaro também. Quem? Se o cara ia votar no Lula e deixou de votar. A esquerda é mais militante. Não, a esquerda milita melhor. A esquerda teve um desempenho nesse primeiro turno igual ao segundo turno da eleição passada. Entendi. Então eles conseguiram carregar muita gente. E isso me causa espécie, porque o Lula não tem programa de governo, não abriu o programa de governo, não abriu o ministério. A gente sabe que ele está negociando um monte de acordo por fora, com o empresário, com a Globo, com um monte de pessoas prometendo mundos e fundos de grana para esse pessoal. Tudo dinheiro público, tudo dinheiro do nosso imposto, que a gente hoje tem no BNDES para pequeno empreendedor, pequeno empresário, isso Bolsonaro. Tudo que a gente fez em termos de revitalização das estatais, com a volta do Lula, vai cair no colo de gente que já foi presa, pessoal todo do PT. Secretário, diretor financeiro, tesoureiro, presidente, vice-presidente, esse pessoal já foi tudo capa de jornal de ir para cadeia por escândalo de corrupção, fundo de pensão, petrolão, mensalão. Quer dizer, eles não sabem governar de outra forma. É por meio da corrupção. E daí entra naquela velha história de mulher de bandido, né? Você fala, ele mudou, ele tá mais bonitinho. Hoje vai voltar a chover picanha. E é uma bobagem isso daí. Porque nunca choveu picanha. Sim. Nossa, essas retóricas estão muito bizarras, aliás, né? Em relação à educação, tem que ser muito trouxa, desculpa, pra acreditar numa barbaridade dessa. Não dá, é uma coisa de louco. O índice de analfabetismo caiu. Mentira, cara. Só, sei lá, digitar educação, analfabetismo Brasil 2010, você vai ver que era, 10 vezes pior do que tá. Entendeu? É incrível como os caras ficam martelando a máxima nazista, né? Uma mentira contada 1000 vezes é só na verdade. E tá acontecendo isso, a gente tá vendo na frente dos nossos olhos.
Isso acontecendo todos os dias, a mídia repetindo, jornalistas repetindo coisas sem embasamento nenhum. Quem se abstém desse processo eleitoral contribui para uma pessoa notoriamente nociva. O Bolsonaro, você pode ter 1 milhão de discordâncias dele, mas não tem escândalo estrutural de corrupção no governo, houve uma revitalização da economia em discrepância com todos os países do mundo que hoje enfrentam recessão técnica e inflação. O Brasil não está vivendo isso, graças à agenda econômica do Paulo Guedes, que o Bolsonaro abraçou. Você tem o Ministério da Infraestrutura também, né, fazendo obra, inclusive sem grana, conseguiu entregar um monte de obra nesses últimos 4 anos. Sabe, tem muita coisa boa acontecendo e o grande problema é esse. Como 90%, 95% da mídia é corrupta, da imprensa, as pessoas elas caem na manchete. É porque eu não gosto do jeito que ele tweetou. Ele o é jeito grosso. que ele fala é feio. E ele não fala nada demais. O que o Bolsonaro falou nos últimos 4 anos que é demais? Acabou, porra? O cara tá puto que um monte de jornalista desgraçado fica enchendo o saco dele e daí ele vai lá, se destempera porque nunca existiu ativismo judicial como existe hoje no Brasil. É verdade. E daí o cara vai lá e fala, porra, meu, não aguento mais isso. Chama o cara de canalha e daí agora ele é o vilão. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.